Estamos nós aqui, Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Gostaria de te pedir permissão mais uma vez nessa noite para que nós possamos adentrar a sua casa, para juntos louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. É uma grata satisfação, mais uma vez, podermos bendizer e dizer como o louvor inicialmente dizia: tudo é para ti, Senhor, somente para te adorar. E nós queremos render ao Senhor ações de graças por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele fará em nós e através de nós. Que nessa noite seja uma noite de edificação, seja uma noite de salvação, e que o Senhor prontamente, através da sua palavra ministrada, através dos cânticos, da pregação do Evangelho, possa realmente tocar em sua vida, mexer com você, mexer no seu coração, e que o Espírito Santo venha estar trabalhando nesta noite, através das ministrações feitas neste lugar. Nós queremos nessa noite dar início antes de nós começarmos com o louvor, fazer uma leitura inicial, rápida. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3. A partir do verso 3, fala do rei, o maior rei, ou o homem mais sábio na face da terra, foi Salomão. E tem impressionado a vida de Salomão e o coração de Salomão inclinado ao Senhor. E como o Senhor prontamente, quando nós nos inclinamos a Ele, prontamente Ele nos traz a pronta resposta. Deus precisa conhecer as motivações dos nossos corações. Que você abra o seu coração nesta noite, em nome de Jesus, para que o Senhor verdadeiramente possa conhecer as verdadeiras motivações dos nossos corações. No capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Ele sacrificou ao Senhor. E no verso 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. O que você quer que o Senhor te dê nessa noite? O que você está pedindo ao Senhor? O que você tem clamado ao Senhor? Talvez nessa noite seja a resposta que Deus quer aparecer a você e dar a você aquilo que você tem pedido, para a honra e glória e louvor e adoração do Senhor. Nós possamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa paixão, em nome de Jesus. Vamos orar inicialmente nesta hora, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Tudo é para ti, só para te adorar, Senhor. Por isso nós estamos aqui, para bendizer o teu nome, Senhor. Abençoe, Pai, a todas as famílias, Pai, na terra, Senhor. As pessoas que estão aí nos assistindo, Pai, nas plataformas, Deus, em nome de Jesus. Que seja um dia diferente, Senhor. Que seja um dia de respostas, Deus. Mas antes disso, Senhor, seja um dia de clamor a Ti. Que verdadeiramente, Senhor, Tu venha entrar nas casas, Senhor, tocar nos corações, Senhor, salvar as pessoas, Deus. Esse é o nosso desejo nesta noite, em o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Aleluia. Muitas têm sido as batalhas, né, meus irmãos? Mas que bom que podemos declarar que o nosso Deus é imutável e, portanto, nós iremos avante pelo reino. Amém?
proceder, preparados pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável do poder e do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável do poder e do alto vem. Avante pelo Rei e pelo Rei. 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 Nenhum mal sucederá, praga nenhuma atingirá aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assim diz o Senhor. Portanto, não esmoreçam, não estremeçam, mas permaneçam firmes, firmes, declarando que as portas do inferno não prevalecerão. Praga nenhuma atingirá, nenhum mal sucederá, pois o nosso general de guerra é Cristo, e o nosso general nunca perdeu nenhuma batalha, e não vai ser hoje que ele vai começar, então vamos avante. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. Rei, rei. Avante pelo reino e pelo rei. Avante pelo reino e pelo rei. Avante pelo reino e pelo rei. Aleluia. Como é bom, irmãos. Como é bom saber que o nosso general não é nenhum eleito por mãos humanas, não é nenhuma pessoa limitada. Como é bom saber que a fidelidade do nosso Deus não está pautada na nossa fidelidade para com Ele. Ele não é fiel condicionalmente, Ele é fiel porque Ele é fiel. Ele não é bom para com você para que você o engrandeça ou agradeça. Ele é bom para com você porque Ele é bom. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um pai que dá só de retorno. Ele não vai deixar de ser bom para contigo. A bondade dele, a misericórdia dele durará para sempre. E é por isso que nós exaltamos. A gente não vai atrás de Deus porque queremos as promessas. A gente vai atrás de Deus porque Ele é Deus. E por Ele ser Deus, as promessas nos alcançarão. Então nessa noite vamos bendizer a bondade e a misericórdia do nosso Pai. Aleluia. E eu bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Eu bendirei ao Senhor
para sempre proclamarei que o Senhor é bom. Para sempre, 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 Senhor. Os meus lábios sempre declararão a bondade do Pai. E eu bendirei, bendirei ao Senhor para sempre, sempre, sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei, bendirei ao Senhor para sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. Vem sobre o Brasil. O Senhor reina em justiça e em verdade. Sim, tu reinas. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Por isso eu te adoro. Por isso eu te exalto e declaro minha dependência está somente em ti, Senhor. E o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade, em verdade, em verdade. O Senhor é tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia dura para sempre.
Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E foi assim com Salomão, meu amado irmão. E a Bíblia nos fala depois que Salomão, Deus concedeu aquilo que Salomão pediu. Mas antes de conceder aquilo que ele queria, Deus ele foi lá e sondou o coração de Salomão. E disse a ele: porque você não pediu coisas, eu vou te dar todas estas coisas. Muitos de nós iríamos pedir coisas ao Senhor. Salomão pediu sabedoria. Você tem pedido sabedoria ao Senhor para viver? Para que nesse tempo você saiba discernir esse tempo onde nós estamos vivendo? Precisamos viver com sabedoria. E a sua bondade, ela vai durar para todo sempre. É uma promessa de Deus para todos nós. Enquanto o Ministério de Música cantava esse louvor, vinha à minha mente isso. Das grandes maravilhas que o Senhor fez na vida daquele homem, e tem condições, porque Ele é bom, de fazer na sua vida. Faça prova disso nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor é muito bom, em todo o tempo é bom, e a sua misericórdia, ela tem durado para sempre. Meio em meio a esta grande luta, o Senhor, tenho certeza, que tem guardado a tua casa aí, tem guardado a minha casa. Durante todo esse período de pandemia, eu não parei de trabalhar. Já fui a lugares pandêmicos, mas o Senhor guarda. O Senhor tem guardado a sua igreja, tem cuidado de todos nós. Isso é uma certeza. O Senhor guarda. O guarda de Israel não dormita. O Senhor é muito bom. E que nessa noite nós possamos entender isso através desses louvores, das ministrações da palavra de Deus. E eu queria te convidar também a continuar sendo fiel ao Senhor. Nesse exato momento eu gostaria de dar alguns avisos. Um dos avisos é com relação à questão dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu queria, no primeiro momento, te agradecer, abençoar a você que tem sido fiel nesse tempo. O Senhor não tem deixado faltar coisa grande nem coisa pequena para a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de te encorajar a continuar com a sua fidelidade. Aqui está sendo na tela mostrado as nossas contas. E em nome de Jesus, a tua fidelidade é um motivo para que nós também possamos ajudar, continuar a ajudar a outras pessoas, em nome de Jesus. Você não pode visualizar, mas a igreja, na lateral da igreja, nós temos várias e várias cestas básicas que estão sendo distribuídas, não somente para ajudar os nossos amados irmãos, mas também a outras pessoas que, mesmo não congregando conosco, têm necessitado nesse tempo de ajuda. Eu quero te agradecer e te encorajar para que você continue a ser fiel. Nós também temos a campanha do cobertor. Aqui em Brasília começou a esfriar. Então, tenha essa sensibilidade. Se você tem um casaco em boas condições, que você já não usa mais, que você possa procurar o Danilo na assistência social da igreja, entre em contato com ele no Zap, e venha aqui deixar na igreja a sua doação, será muito bem recebida em nome de Jesus. Nós também queremos dar a agenda da igreja durante a semana, né? Na segunda-feira nós continuamos com as orações às 6 horas, mesmo que não seja de caráter presencial, mas na sua casa. Tem esse tempo com Deus, 6 horas da manhã. Na terça-feira nós temos às 19h30, pais de joelhos e filhos de pé, que é o culto de oração, começa às 19h30, e às 20 horas nós temos o culto de oração propriamente dito. A live das senhoras está sendo gravado, né? E vai ao ar também, vai aí nas plataformas, na plataforma do YouTube. E nós temos também, na sexta-feira, o encontro de casais, que é o culto, né? O discipulado de casais, que tem sido uma bênção maravilhosa, graça de Deus.
né? Nós temos no sábado, todo sábado também a live dos jovens. Eu gostaria de te encorajar a assistir a live dos jovens, né? Nesse sábado passado nós tivemos um louvor. E no domingo pela manhã nós temos a Escola da Palavra às 10 horas e às 19h30 o culto de celebração. Então as atividades da igreja, elas continuam, abre aspas aí, normal, né? Pelas plataformas digitais, mas nós estamos, mesmo que não nos reunindo, né, fisicamente, geograficamente, mas nós temos nos encontrado continuamente pelas plataformas digitais. E tem sido uma bênção em nome de Jesus. E nesta noite eu gostaria de chamar aqui a pastora Janete, né? Ela vai trazer a palavra de Deus, a porção da palavra de Deus para nos abençoar e nos edificar em nome de Jesus. Que você possa, nesta hora, estender suas mãos sobre a pastora Janete para nós orarmos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Continua a usar a tua filha, Deus, como canal, como uma palavra revelada do teu coração, uma palavra rema, Deus, que venha a edificar, a exortar e a consolar a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a todos aqueles que podem nos ouvir, Senhor, através das plataformas digitais da internet, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que seja uma palavra que edifique a todos, Pai, que venha restaurar os corações, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nós estamos trabalhando para o Senhor e trabalhando para que você também consiga prestar o seu culto ao Senhor, servir ao seu Deus, tendo todas as atividades que nós tínhamos de maneira presencial, nós agora temos aí na sua casa. Então, participe das atividades da igreja, se empenhe. É uma maneira de estarmos juntos, né? Temos o grupo de oração das irmãs também, que é uma bênção. E é isso aí. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, aqui diante da tua palavra, nos expondo a tua palavra, nos expondo à ação do teu Espírito Santo em nós. Nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo de Deus operar operar em nós através da sua poderosa palavra. Alcança, Senhor, o coração dos nossos irmãos, alcança, Senhor, o coração de todos aqueles que estão, ó Deus, nesse momento, participando conosco deste culto, Senhor, mesmo que através de vídeo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a verdadeira religião, a religião que agrada a Deus, a religião que aqui no versículo 27 nós lemos, diz que é a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus. E nesse texto que a gente leu aqui, de Tiago, a gente encontra características práticas, né, do exercício cristão, do nosso exercício de fé e prática, coisas práticas, né? Tiago, ele é bem prático e é bem fácil de entender. A gente lê e já vê logo tudo bem explicadinho, né? Mas ele traz uma sequência aí, a partir do versículo 18, 17, né? Ele vai dizendo que Deus, ele não muda, não tem mudança no Senhor. Não tem variação, sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, como diz o livro de Hebreus. E no versículo 18, ele fala uma verdade assim muito importante, que ele nos gerou pela sua palavra. Esse gerou aqui, ele está falando do nascido de novo, do nascer da água, do nascer do Espírito. Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, através da sua palavra. E aqui no versículo 18 diz que foi segundo o seu querer. Então o grande propósito de Deus foi te resgatar, foi me resgatar. Para isso ele enviou Jesus, que morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós. Então, essa palavra de Deus é uma palavra poderosa, poderosa para salvar a nossa alma, como nós lemos aqui nos versículos desse texto de Tiago. Então, isso já aconteceu na minha vida, se já aconteceu também aí na sua vida, você nasceu de novo, você é filho de Deus. E o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A sua palavra diz assim. E como ser semelhantes a Jesus? Praticando a verdadeira religião, né? A religião que agrada a Deus. A palavra religião é uma palavra que tem vários significados, né? Eu peguei aqui 2 significados dessa palavra. Uma é respeito pelo sagrado, e a outra, que é o significado que a gente mais usa, né, que vem da palavra religare, que significa que ela liga o homem a Deus, religa o homem a Deus com firmeza. Então, a verdadeira religião é Cristo, porque foi Cristo que, com o seu sacrifício, foi capaz de nos religar ao Senhor. Porque nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Cristo, ele veio e com seu sangue nos resgatou. E isso nos religou ao Senhor. Isso nos religou a Deus. Mas há expressões em nós que precisam existir nas nossas vidas se nós fomos verdadeiramente resgatados por essa palavra. Se nós fomos resgatados pelo Senhor, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E praticantes, ouvintes diligentes, né? Como disse aqui, como a gente leu, o ouvinte diligente é aquele que ele se empenha por ouvir, ele se empenha por se expor a esta palavra. Esta palavra é que vai nos transformar da nossa vã maneira de viver, vai nos transformar
de toda impureza, vai nos limpar de toda impureza, vai nos fortalecer para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. É nos expondo a esta palavra. Aqui Tiago fala que ele compara a palavra com um espelho. Ele fala o quê? Que o praticante, o praticante, ele é, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, o não praticante, ele é como aquele que se olha no espelho. Por que a palavra está sendo comparada com o espelho? Porque quando nós nos expomos a essa palavra, nós lemos essa palavra cuidadosamente, né, como um ouvinte operoso, como um ouvinte dedicado, essa palavra, ela nos confronta. Essa palavra, ela nos mostra quem realmente nós somos. E é assim com o espelho. Né? Quando nós olhamos no espelho, nós estamos nos arrumando e nós olhamos no espelho, nós olhamos para ver o que não está ainda de acordo com aquilo que a gente queria, o cabelo está para o lado de cá, e o brinco não saiu direito, o batom está meio borrado, então a gente vai olhando no espelho e arrumando para ficar do jeito que a gente espera. E a palavra de Deus, ela é um espelho que quando nós abrimos e olhamos e lemos cuidadosamente, o Espírito Santo vai falando conosco o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajeitado, o que eu preciso deixar, o que eu preciso incluir na minha prática. E o Filho de Deus, ele precisa ter esse hábito, não só de dar uma passadinha no espelho de relance, que aí a gente nem vai lembrar o que a gente viu lá, o que estava refletido, mas pegar esse espelho e ler cuidadosamente, examinar, orar ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo através dessa palavra. O que está escrito aqui que eu preciso incluir na minha vida? O que está escrito aqui que precisa ser verdade na minha vida que ainda não é? Porque nós precisamos viver desta forma. Nós precisamos ter essa postura como filhos de Deus. Se nós fomos resgatados pelo Senhor, nós precisamos amar essa palavra. E não apenas dar uma olhada de relance, dar uma olhada de vez em quando. Quantos de nós só abríamos a Bíblia nos cultos, quando o pastor falava assim, abre aí, e aí você abria a Bíblia e lia só aqueles versículos. Quantos de nós nem isso muito fazíamos, porque a Bíblia é projetada, né, no data show, então nem abria, a gente abria. Quantos de nós temos a Bíblia e ela fica lá, fechada, sendo que essa palavra é a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Foi isso que nós lemos. E o versículo 21 diz que nós temos que acolher essa palavra com mansidão. Quando nós olharmos essa palavra, quando nós lermos essa palavra, o Espírito Santo nos confrontar, nós não podemos nos rebelar. Nós temos que olhar essa palavra e acolher no nosso coração com mansidão. Porque se nós acolhermos essa palavra com mansidão, essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma. É poderosa para nos transformar. Nós somos lavados, a nossa alma é lavada, é purificada pela obediência a esta palavra. Então eu não posso somente ser ouvinte. Quantos cultos nós já fomos, quantas palavras nós já ouvimos, quantos versículos bíblicos nós já lemos. E qual é o esforço que temos feito para pôr essa palavra em prática na nossa vida? Será que temos dado uma olhadinha só de relance, né? Aquela caixinha de promessa, dou uma olhadinha ali, oh glória, Senhor, me apaixonada, me faltará, e vou-me embora, e está tudo bem, e vou seguindo. Mas essa palavra é uma palavra que, se examinada, se praticada, cuidadosamente, diligentemente, ela tem o poder de salvar a nossa alma. Ela tem o poder de nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Por isso nós precisamos nos expor a ela.
considerar atentamente, como diz o versículo 25, considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. É essa palavra que nos dá liberdade, é essa palavra que nos liberta das malícias, dos enganos, é a palavra que nos liberta. E aqui o versículo 25 diz: persevere nela e não seja um ouvinte negligente. Como é um ouvinte negligente? Eu ouvi, eu conheço, eu até sei de cor, mas tá bom. O meu dia a dia não reflete, eu não me esforço para colocar em prática. Ai, mas é difícil. O Espírito Santo de Deus, ele te guia a toda a verdade. Ele habita em mim, habita em você. Porque nós fomos comprados pelo Senhor, como lemos no versículo 18, nós fomos resgatados, regenerados, e Ele colocou em nós o seu Espírito, e esse Espírito nos ensina a andar nesta verdade. Então, tudo na verdade se resume em termos comunhão com o Espírito Santo e comunhão com a palavra de Deus. Comunhão com o Espírito Santo através de uma vida de oração e comunhão com a palavra de Deus através da leitura, mas não só da leitura e da observação atenta. O versículo 25 diz que nós temos que considerar atentamente, receber a palavra com mansidão no nosso coração, considerar atentamente e perseverar, sendo operoso praticante. Sendo um praticante eficaz, um praticante que não desiste. Não deu hoje, deu uma escorregadinha aqui, Espírito Santo me conduz, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é parecer com Jesus. E o meu alvo é, a cada dia, parecer mais com Jesus. E o versículo 25 diz que se nós fizermos assim, a palavra de Deus diz que aquele que faz isso, ele é bem-aventurado no que realizar. Quer ser bem-aventurado nos teus projetos? Quer ser bem-aventurado no teu relacionamento familiar? Quer ser bem-aventurado na tua vida em todas as áreas? Considera atentamente essa palavra para cumpri-la. Considera não como ouvinte negligente, mas diligente, que vai se esforçar, se esmerar, se empenhar, orar, clamar ao Espírito Santo para ser um cumpridor da palavra de Deus, para perseverar em cumprir. E aí, no final desse texto que nós lemos, Tiago vem falando de três características básicas que a gente tem. Ele fala que se nós dizemos, nós dizemos que somos religiosos, a gente frequenta a igreja, a gente já se converteu há um tempão, a gente já se batizou, a gente tem uma religião. E aí ele diz no 26, se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear a sua língua, está se enganando. Porque Tiago ele fala em outros textos aqui sobre a língua, mas a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua, e que quem bem a usa comerá dos seus frutos. Então, uma das maneiras da gente expressar esse novo nascimento, expressar que nós realmente vivemos a verdadeira religião que é Cristo, é refrear a nossa língua, controlar a nossa língua. E aí ele fala no 27, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, ou seja, a religião que agrada a Deus, a prática religiosa que agrada ao Senhor, que é recebida pelo Senhor, é que a gente cuide dos necessitados, que a gente não se importe somente conosco, que a gente não busque somente os nossos próprios interesses. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas nós sempre teremos problemas para resolver. Uma vez o Senhor falou isso para mim no começo da minha caminhada cristã. Eu tinha uma luta para resolver e eu clamava por aquilo, e Deus resolvia, e aí já tinha outra, e eu clamava por aquilo, e a minha vida de oração girava em torno de resolver os meus próprios problemas. Até que um dia o Senhor me falou, eu estava andando e orando na rua, e Ele falou, até quando você vai viver
apenas clamando pelos seus próprios problemas. Eu quero te mostrar um caminho mais excelente. Eu quero te mostrar que se você amar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, clamar por outras pessoas, eu vou cuidar de você também. E eu mudei o meu foco de oração. Não é que hoje eu não ore pelas minhas dificuldades, eu oro, mas isso aí é um tempo mínimo. Nós precisamos cuidar. Aqui, Tiago fala de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Não é só fazer uma visita, nem mandar uma mensagem, mas acudir, acolher, se preocupar. O que eu posso fazer? Sempre você pode fazer alguma coisa por alguém, que não seja você mesmo. Mesmo em tempos tão difíceis, isso agrada a Deus, que nós não pensemos só em nós e não busquemos o nosso próprio interesse. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. E o amor de Deus está derramado no teu coração e no meu coração, através do Espírito Santo que nos habita. E aí ele fala, essas 3 características: o controle da língua, o cuidado com os necessitados, e o fugir da contaminação do mundo. Então, a religião pura é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, fugir das contaminações do mundo. O mundo realmente está contaminado por diversas formas de práticas que desagradam ao Senhor. O egoísmo, sem contar as práticas que hoje são consideradas normais, aceitáveis e até estimuladas pela sociedade, mas que desagradam o nosso Deus, estão na palavra do Senhor. Por isso nós precisamos nos expor a esta palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Mesmo no meio em que vivemos, nós não podemos tomar a forma do curso deste mundo, mas precisamos viver como salvos, como filhos de Deus, como sal da terra, como luz do mundo. É isso que o Senhor espera de nós. A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aguarda com expectativa que no meio desse caos, no meio do curso que o mundo toma, eu tenha uma postura, você tenha uma postura que seja condizente com a palavra de Deus, controlando a nossa língua, cuidando dos necessitados, guardando-nos da contaminação do mundo. Porque a contaminação do mundo, ela vem para roubar a nossa identidade. A gente vai abrindo brecha aqui, abrindo concessão ali, não, isso aqui não tem nada a ver, porque vai ficar mal, vai ficar chato, eu estou no meu trabalho, eu estou aqui na faculdade, e aí, senão eu não serei aceito. Você já foi aceito pelo Senhor. Você já foi aceito, e o preço que foi pago foi o sangue de Jesus. Você pode manter a sua postura fiel ao nosso Deus, ao teu Deus, porque Ele sempre será fiel a você, onde você estiver. Porque se nós abrimos uma concessão aqui e a outra ali, nós vamos nos desconfigurando, perdendo a nossa identidade de filhos de Deus, de sal e de luz, e aí não salgamos mais. Servimos apenas para ser jogados fora e pisados pelos homens. Mas isso não vai acontecer comigo e contigo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração, que a verdadeira religião é esta, que a palavra de Deus fala. Deus, Ele fala também em Isaías 58, eu queria ler com você. Capítulo 58 de Isaías. No versículo 6, a palavra de Deus, ela está sempre nos exortando aquilo que às vezes a gente está praticando, está levando de uma maneira que a gente pode estar vivendo um grande engano. Então nós podemos estar pensando que a nossa vida religiosa está lá 100%, porque eu venho à igreja, eu dizimo, eu oferto, mas aquelas 3 características ali do final do texto
de Tiago que a gente leu, ainda não são verdades na nossa vida. A Bíblia diz que se nós não praticarmos aquilo que nós acolhemos, aquilo que nós lemos, nós temos uma religião vã, na verdade. E a Bíblia, o que o Senhor quer fazer? O Senhor está sempre querendo nos livrar do engano. O Senhor está sempre colocando alertas no nosso caminhar, para que a gente não caia em engano, mas para que a gente viva verdadeiramente como Ele nos chamou para viver. Aqui no 58, ele vai falando sobre jejum, e aí ele fala assim, no 6, porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe os livres oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o aflito, e que recolha em casa os pobres, os desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao aflito, e se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamados reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sempre Deus está apontando para que as nossas práticas religiosas, ela tenha como endereço o nosso próximo. Ela tenha como endereço os nossos irmãos, os nossos semelhantes, as pessoas que Deus criou à sua imagem e semelhança. E aqui o Senhor fala que o jejum não está invalidando o jejum que nós praticamos. Ele está dizendo que o jejum, ele tem que te levar também a ter essa sensibilidade para o sofrimento dos outros. Nunca pode ser somente ao teu redor, como a gente costuma dizer, para o nosso próprio umbigo, mas precisamos olhar para os outros. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que a gente costuma chamar de uns aos outros. Se você ler o Novo Testamento, está cheio das expressões de mutualidade. Porque o desejo de Deus é que a gente seja acolhedor, que a gente acolha o necessitado, que a gente farte o faminto. Até o faminto de alma, aqui nesse texto, diz que nós devemos acolher. Se nós estamos vendo nu, nós não podemos fechar os olhos. Nós temos vivido um tempo, que nós temos ouvido aqui, que é um tempo pedagógico. Por quê? Porque Deus está nos ensinando. Deus, Ele está nos ensinando, e é um tempo muito propício para nós colocarmos tudo isso aqui em prática. E a promessa de Deus é o quê? Que Ele vai te ouvir quando você clamar. Quando você gritar, Ele vai dizer, eu estou aqui. Ele vai te guiar continuamente, Ele vai te fortalecer na tua saúde. Diz aqui que Ele vai te fortalecer os ossos. Você vai ser como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. A palavra de Deus diz que o que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva, que vai matar a sede de várias pessoas, do sedento, do necessitado. Aqui fala até da tua descendência, que os teus filhos serão gerados, os nossos filhos, eles veem as nossas práticas religiosas. Eles se espelham em nós.
Então, se você tem um coração aberto para o necessitado, seus filhos também vão ter. Aqui, o versículo que a gente leu diz que eles serão edificadores. Seus filhos serão edificadores, reparadores de brechas. Nós, com essa postura de viver verdadeiramente a religião que agrada ao Senhor, ser praticante da sua palavra, não apenas decorar versículos, ou apenas ler de vez em quando, mas se expor a ela com coração humilde, como nós lemos no versículo 21 do capítulo 1 de Tiago, acolhendo com mansidão. Nós vamos viver todas essas promessas. O Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos fortalecer, a glória do Senhor será sobre nós. Então levanta-te, resplandece. Levanta-te, resplandece. É tempo de cumprir essa palavra. Eu sei que é um tempo em que você está muito preocupado com as coisas que essa pandemia te trouxe, os problemas que essa pandemia te trouxe, mas isso não surpreendeu ao nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo, como nós lemos no versículo 17, não há sombra de variação no nosso Deus. Assim como Ele cuidou de nós, continuará cuidando. Vamos cuidar então uns dos outros. Vamos cuidar de cumprir a palavra de Deus e não apenas ouvir e ser negligente com aquilo que ouvimos, mas nos expor cuidadosamente a essa palavra e ser sincero e humilde diante do nosso Senhor. Eu quero terminar lendo um versículo para você. Eu gosto muito desse versículo. Eu até anotei ele aqui, mas eu tenho ele de cor, né? Mas eu anotei aqui porque para ser bem fiel ao que está escrito. Miqueias 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. É só isso que o Senhor quer de nós. Que nós amemos a justiça. A justiça é a palavra do nosso Deus, a justiça. Pratiquemos a misericórdia. O nosso evangelho tem que ser prático. O nosso evangelho não pode ser um evangelho de esquentar o banco, de vir apenas à igreja. Porque se nós temos um evangelho desse, nesse tempo, onde nós não podemos ir para o templo físico, como vamos fazer? Mas o Senhor, Ele está contigo e Ele está comigo, onde quer que andemos. E nós precisamos viver de maneira prática o nosso evangelho. O evangelho que o Senhor nos deu, essa palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Guardar, refrear a nossa língua, acudir o necessitado e nos guardar da contaminação do mundo. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor nosso Deus. Porque Ele sabe quem somos. Ele sabe quem somos. Quando nós olhamos no espelho, Ele sabe quem somos. Ele nos conhece no nosso interior. Eu quero chamar agora o pastor para a gente orar. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra e nos colocando disponíveis para o Senhor operar em nós aquilo que Ele precisa através do Espírito Santo e da sua palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus, queridos. Que palavra de Deus, que palavra tremenda. Ouvindo essa palavra, eu acho que a pergunta que reverbera no nosso meio hoje, a pergunta que retina nos nossos ouvidos nessa noite é a seguinte: somos ouvintes ou somos praticantes? Ouvintes ou praticantes da palavra? A pastora leu aqui: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amados, nós falamos hoje de religião, e nós às vezes temos um pouquinho de dificuldade quando mencionamos esse termo. Mas deixa eu te falar uma coisa, está na palavra de Deus. A palavra religião vem da palavra religare. E a grande questão é a seguinte: o que eu vivo hoje como cristão, como crente, está realmente me religando a Deus? Está realmente me conectando com Ele, me colocando junto dEle? Porque é isso que o Senhor espera, que nós vivamos isso. E essa religião, ela só é efetiva quando ela se baseia nessa palavra, quando nós vivemos essa palavra. E foi isso que nós ouvimos nessa noite. Deus não tem problema com religião, Ele tem problema com aquilo que não nos religa a Ele. E a questão é a seguinte: ter uma carteirinha, segurar uma Bíblia, ouvir a uma igreja, não necessariamente me religa ao Senhor. Mas é o que está aqui, é o que está escrito aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Já viu de manhã, você vai lá, se embeleza todo, aí sai. Passou. O que você viu ali não permaneceu. E minha irmã e meu irmão, o que nós estamos vivendo nesse dia tem que ser algo que permanece. E o que permanece é a palavra de Deus. Está escrito aqui nesse livro: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, que vivamos essa palavra, que nós possamos cumprir essa palavra, que nós possamos praticar na totalidade essa palavra, em um nome do Senhor Jesus. Que esse tempo da nossa história não nos apague, não nos afaste da palavra. Pai, obrigado pela Tua palavra, a palavra de Deus, palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Abre agora os nossos olhos, as janelas do nosso entendimento. Abre os nossos ouvidos espirituais, Pai amado, para que nós não sejamos tão somente ouvintes daquilo que ouvimos hoje, mas que passemos a praticar, que possamos dizer: a Tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós possamos pegar essa palavra e mastigar essa palavra e engolir essa palavra como fez o profeta. Essa palavra é vida, essa palavra é cura, essa palavra é alimento, essa palavra é sustento. Enviou-lhe a sua palavra e lhe sarou daquilo que é mortal. Ah, minha irmã e meu irmão, que o Senhor nos ajude. O Brasil está precisando disso. O Brasil está necessitando disso. De servas e servos de Deus, praticantes da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus. E querido, eu falei aqui na última vez que preguei, o diabo não se preocupa com a sua teologia, ele não se preocupa com o teu conhecimento, com a sua harmonia musical. O que ele se preocupa é com a maneira como você vive a palavra de Deus. Não é com conhecer, porque tem muita gente que conhece e não pratica, é só ouvinte. Conhecer, ele conhece melhor do que a gente, mas ele não faz nada daquilo que está escrito aqui. E a questão é a seguinte: eu faço, você faz, nós fazemos. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, em um nome do Senhor Jesus. Viver cabalmente, totalmente, a palavra de Deus na nossa caminhada. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós iremos orar pela nossa nação, encerrando esse culto de hoje. A bandeira está sendo projetada. Eu queria que você liberasse uma palavra profética sobre a nação brasileira. O Brasil é a terra da palavra. O Brasil é a terra dos praticantes da palavra. O Brasil é a terra daqueles que amam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que não se distanciam da palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus. O Brasil é essa terra. Por isso o Brasil é uma terra de gente honesta. O Brasil é uma terra de gente séria. O Brasil é uma terra de gente sábia. O Brasil é uma terra de gente produtiva, porque quem vive a palavra produz. Quem vive a palavra tem sabedoria. Quem vive a palavra faz a diferença. E nós veremos a diferença na nossa nação.
porque essa nação vai se levantar como uma nação onde aqueles e aquelas que nela habitam não são tão somente ouvintes, Pai, mas praticantes fiéis da palavra de Deus. Por isso, nessa noite, nós declaramos profeticamente: a palavra está chegando, a palavra está tomando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. A palavra, nesse tempo de pandemia, ela está sendo mais enraizada dentro de mim. E se porventura havia alguém que se afastou, que se distanciou, se houve alguém, Senhor amado, que não mais conseguiu procurar, não mais conseguiu meditar, nós ministramos agora no nome do Senhor Jesus. É tempo da tua palavra chegar e salvar, é tempo da tua palavra levantar, é tempo da tua palavra, Pai amado, equipar a igreja brasileira para que o Brasil viva um tempo novo. Nós declaramos a cura, nós declaramos, Pai amado, a prosperidade, a tranquilidade. Nós declaramos que sobre o Brasil é chegado um tempo de novidade, porque a palavra, Deus, está perpassando essa terra. Declaramos isso em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, a todos nós, a todos nós, a todos nós da ICEA e a todos nós da igreja brasileira. Que a igreja do Brasil comece, no nome do Senhor Jesus Cristo, a viver essa palavra, a viver essa palavra. E nós estaremos visitando, abençoando, curando, transformando. Oh, nós estaremos liberando vida, vida plena, vida sem detença. E nós seremos aqueles que a palavra diz que são reparadores de brecha, no nome do Senhor Jesus. E a nossa nação vai se tornar habitável, habitável, lugar da paz, lugar da tranquilidade, lugar da bênção. Amados, guarde essa palavra no seu coração, ela é de Deus. Tenha uma semana abençoada. Eu quero te lembrar do nosso culto de oração na próxima terça-feira, que nós estejamos orando, buscando. Amanhã às 6 da manhã também estamos orando. Quinta-feira nós temos a nossa reunião das irmãs. Sexta-feira nosso discipulado com os casais. Sábado a live dos jovens. Não deixe a tua chama se apagar, não pare de orar. E eu quero rapidamente chamar a sua atenção também para a nossa necessidade social. Isso é viver a palavra, amparar o pobre, o órfão, a viúva. Na última sexta-feira nós tivemos um momento onde nós estivemos levando agasalhos, mantimentos, águas para desabrigados, para pessoas necessitadas, e foi tremendo. E há uma necessidade muito grande, sobretudo nesse tempo que está muito frio, roupas de frio para crianças também. Então nós queremos incentivar a igreja, despertar a igreja, para que nós que estamos nos predispondo a viver a palavra de Deus, tenhamos também no nosso coração esse desejo. Se você tem alguma roupa em casa, algum vestuário de alguma criança que já não está mais usando, se você quer abençoar comprando, fique à vontade. Eu falava na semana passada, enquanto nós estávamos lá fazendo esse trabalho, isso não vai ser uma programação da igreja. Isso não é algo para estar em calendário, isso não é algo para fazermos e para dizermos que nós fazemos. Isso é algo que nós vivemos, porque nós vivemos a palavra de Deus. Nós iremos nos compadecer do necessitado, do aflito. A igreja vai se posicionar e nós iremos fazer a diferença. E essa nação vai mudar, porque tem um povo vivendo a palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa noite na tua presença. Dá-nos agora, ó Deus amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, uma semana abençoada. Passa pela nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nos livrando de todo o mal, nos sustentando, o Pai, em suas poderosas mãos. Guarda, Senhor amado, cada homem que vai trabalhar, cada mulher. Guarda as nossas crianças. Guarda, Pai amado, a família brasileira e a família da ICEA, no nome do Senhor Jesus. Nós clamamos por isso, Pai. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor amado, a sermos firmes, fiéis e a frutificarmos sempre em toda boa obra, em o nome de Jesus, porque nós praticamos a tua palavra. E agora, irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a paz. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus,
E que a presença do Espírito Santo seja aí com você, minha irmã e meu irmão, porque você não é um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. E vai se cumprir na sua vida a palavra que diz: bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E essa é a voz do Senhor, é a palavra de Deus, amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus, uma semana abençoada. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, e no amor do nosso Pai, unidos vamos caminhar.